Destaque do dia 1º de abril. Faz uma semana que saiu este destaque no Infomoney que afirma que endividamento dos brasileiros atinge maior nível em 12 anos. Então a gente não está falando de pandemia, a gente está falando de endividamento mesmo, sistemático. Esse é o assunto de hoje do Toda Sexta. Antes do vídeo, um convite rápido. Inscreva-se no canal de 60 Minutos, canal novo, com todo o material de 60 Minutos e muito mais material exclusivo que a gente vai produzir também. Vai ter bastante coisa durante a semana para a gente colocar. Tem vídeo dos textos do Toda Sexta, tem entrevistas especiais dos 60 Minutos e tem muito mais coisas que a gente vai produzindo sobre investimentos, economia, comportamento, negócios digitais. Então se inscreva, acione as notificações para ficar ligado a cada vídeo novo que a gente colocar nesse canal que a gente criou especificamente para os 60 Minutos. E não se esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar para os amigos. Vamos lá, endividamento. 12 anos, desde 2010, os brasileiros não estavam tão endividados. Eu peguei aqui um trecho da matéria, ela começa assim, ó. Quase 8 em cada 10 famílias do Brasil estão com dívidas em atraso ou não. Essa é a maior proporção de endividados desde o início da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor PEIC, em 2010, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Então, são 12 anos, porque a pesquisa tem 12 anos, ou seja, o que temos de dados afirma que os brasileiros nunca estiveram tão endividados. A taxa atual de famílias endividadas é de 77,5%, para ser mais específico. Em fevereiro era 76,6%. Em março do ano passado era de 67,3%. Então cresceu bastante do ano passado para cá, de 67,3% para 77,5%. E aí, mais informações que você vai ver com os gráficos aqui no vídeo. Vamos às categorias. Muito endividado, certo? Dos brasileiros. Tem aquela proporção de endividados, então daquela proporção tem 14,5% estão muito endividados, sendo que da faixa até 10 salários mínimos, 15,7%. Na faixa de mais de 10 salários mínimos, 8,8%, quase 9%, quase 1 em cada 10. Mais ou menos endividado vai para 25,5%, pouco endividado para 31%, não tem dívidas, 29,1%, não tem dívidas desse tipo, aparece aqui, são aquelas dívidas muito complicadas, dívidas em atraso e tal. E aqui chama a atenção que no pouco endividado e não tem dívidas desse tipo, e você pode ver no gráfico que está na tela, a faixa com maior salário, com maior renda, que é acima dos 10 salários mínimos, ela é maior nessa situação do que a faixa abaixo desse limiar de 10 salários mínimos. E o comprometimento com dívidas também tem por tempo e renda, outro gráfico que a gente vai colocar na tela aqui. Esses são dados de 2021, média de 2021, que é o que já tinha computado no CNC. Aqueles dados que eu passei antes são dados de agora de março de 2022, que foram divulgados no dia 1º de abril. Santa Catarina, peguei alguns dados também para contextualizar. O assunto chega daqui a pouco. Percepção do nível de endividamento dos catarinenses. Esse aqui eu peguei na FEComércio. Muito endividado. 3,6% dos catarinenses se entendem como muito endividados. Mais ou menos endividados, 20,3%. Então é 1 a cada 5 catarinenses, mais do que isso, se acha mais ou menos endividado. Pouco endividado, 17,7%. Não tem dívidas desse tipo, 58,4%, que são as dívidas complicadas de pagar, dívidas que estão realmente atrapalhando a sua vida. Não sabe, 0%. Não respondeu, 0%. O gráfico, inclusive, está na tela aí também, mas você pode ver que há uma involução dos muito endividados, o que é uma questão positiva. Dos mais ou menos endividados, houve uma redução de janeiro para agosto de 21, de agosto para dezembro de 21, e uma retomada agora em janeiro de 2022. Então, a situação está voltando a ficar complicada. O que mais endivida os catarinenses? Cartão de crédito, mais um gráfico na tela. Cartão de crédito é o campeão, crédito consignado, carnês, que são os parcelamentos, né, que não são por cartão de crédito, pelo carnê, financiamento de carro, financiamento de casa, menor também, e aí você vê ali que é uma progressão mensal, o cartão de crédito crescendo cada vez mais entre os brasileiros. O consignado chegou a subir bastante no fim do ano, acabou arrefecendo agora em janeiro desse ano. Os carnês baixando, até porque é uma prática não muito comum. E financiamento de carro deu uma subida e voltou também. Então esses são
são algumas informações de endividamento. Mas não é sobre o endividamento que eu estou falando aqui, até porque a coluna dos 60 minutos não é exatamente para passar informações, essas informações daqui a pouco vão estar defasadas, né? E o material aqui a gente faz mais esses vídeos como conceitos, dicas e tal, sem muita factualidade. Então, os dados foram para criar o cenário de agora. Eu estou gravando isso agora, hoje é dia 7 de abril, quinta-feira. O vídeo vai ao ar no dia 8 de abril, nas primeiras horas da manhã. Mas o que me deu a ideia de falar sobre isso hoje foi que eu acompanho muito pelo Instagram, muitos influenciadores de finanças, e vocês nos acompanham também na Som Maior e aqui pelos vídeos dos 60 minutos. A gente fala muito sobre investimento. Invista o seu dinheiro, separe uma parte para investir, invista assim, invista assado e tal. Mas eu vim aqui falar para você não investir. Não investir se estiver endividado. Esse é o ponto. Por quê? Porque numa das checagens, numa das zapeadas que eu passei no Instagram, eu vi no da Daniele Lopes da Nord, que perguntaram: eu tô começando a investir agora e eu tô com algumas dívidas, como é que eu faço para organizar, para coordenar essas duas coisas? Não invista com dívidas. Essa foi a resposta dela e essa resposta é ótima. Não invista com dívidas. Por quê? Porque dificilmente você vai conseguir uma condição melhor do que você tem para quitar as suas dívidas. O que eu quero dizer com isso? Você não vai conseguir um percentual, nada é garantido, mas um percentual seguro de rentabilidade maior com o investimento do que você pode ter quitando uma dívida ou até amortizando antecipadamente uma dívida. Por exemplo, pegue R$1.000, certo? Você conseguiu se organizar, daqui a pouco eu vou dar algumas dicas de como melhorar essa situação, mas digamos que você conseguiu se organizar e tem ali R$1.000 na conta, fechou o mês, acabou o mês antes de acabar o salário, graças a Deus. Aí tem esses R$1.000. Você tem duas opções, igual a porta dos desesperados do Serginho Malandro. Você vai na porta A ou na porta B? A porta A, você investe num CDB, por exemplo. Num fundo imobiliário, por exemplo. Num LCI. Estou pensando nas coisas mais conservadoras e menos voláteis que eu consegui pensar. O segundo você antecipa a parcela do empréstimo que vai vencer no meio do mês que vem. Provavelmente não, com certeza você vai ter mais garantia de ganhar dinheiro antecipando essa parcela ou 2, 3 parcelas de algum empréstimo que você tem do que investindo. Por quê? Investindo no fundo imobiliário, ele pode pagar o mesmo percentual que você está pagando de juros ao mês? Dificilmente, a não ser que você esteja falando de um financiamento imobiliário, por exemplo. Mas dificilmente. Mas digamos que no mês passado ele distribuiu o 3%, que é a sua dívida mensal nesse empréstimo. Nada garante que ele vai distribuir esses 3% de novo, provavelmente não vai. E esse mesmo fundo imobiliário pode não segurar o mesmo preço. Ele pode estar a R$100 hoje e aí ele baixa para R$95. Você já perdeu 5% e ainda vai ter que pagar aquela dívida lá. Então o que acontece? Eu já fiz inclusive um texto sobre crédito para você não cair em golpes, mas o raciocínio vale do mesmo jeito. Inclusive eu vou deixar o link aqui e se tiver como a gente vai botar um card por aqui. Que é o quê? Como é que funciona o sistema financeiro? Como é que banco faz dinheiro? Primeiro que não é roubando as pessoas. É só você ler um pouquinho, você vai ver como é que funciona. Ele pega o seu dinheiro, lhe prometendo, digamos, 10% ao ano de rentabilidade e empresta 40% ao ano. Ah, mas que malvado. Não é malvado, é uma empresa que visa o lucro. É assim que funciona. Quem precisa paga 40% ao ano. 40% pode ser que seja um exagero, talvez 30%. Mas quem precisa e consegue fazer mais de 30% com esse empréstimo, como uma indústria, por exemplo, uma empresa, por exemplo, pega a 30%. Mas ele está pagando 10% para você. O 20% é o spread, o 20% é o lucro do banco. Então é assim que o banco faz dinheiro. Então, e os títulos mais garantidos, que não tem a volatilidade, que você não tem o risco de perder, são os títulos bancários, basicamente. São os CDBs, são os LCIs, são esses tipos de título. Então,
A dinâmica impede que você tenha mais dinheiro quando você empresta para o banco do que quando você pega emprestado. Então, quando você está nas duas pontas, primeiro pegue a parte em que você está perdendo dinheiro e acabe com ela, para depois você começar a ganhar dinheiro na outra parte. Então, por isso que você não deve investir se você estiver endividado, dependendo da dívida, obviamente. Porque, por exemplo, financiamento de carro, muitas vezes, se você financiou numa época de Selic baixa, ou numa condição muito boa, você pode estar com um nível de juros mensais menor do que você pode receber de rendimentos, ou até um nível de juros igual que você pode receber de rendimentos, e aí fica elas por elas. Financiamento bancário, financiamento imobiliário, hoje em dia está abaixo da Selic se você pegou há alguns anos. Então tem financiamento imobiliário que as pessoas conseguiram a 7%, 8%, 9% ao ano. A Selic hoje está 11,75% ao ano. Então não vale a pena você ir amortizando antecipadamente sem precisar o seu imóvel, se você pode ter uma rentabilidade melhor. Mas digamos que você está endividado. Aí vem as dicas que eu tenho para você. Primeiro, faça um planejamento financeiro. Quem não sabe não controla. Então, você recebe 5 mil reais por mês, põe 5 mil. E aí começa a cortar os seus custos. Eu pago tanto de aluguel, tanto da escola do meu filho, tanto do meu carro, tanto que eu gasto em compras. E não adianta puxar para baixo porque eu vou economizar nesse mês. Não, pega uma média do que você gastou nos últimos meses e joga uns 5% a mais, porque a inflação está quase 7%, então joga uns 5% a mais para dar uma margem. E os outros custos que você tiver, o custo da academia, o quanto você gasta de lazer, tenha o dinheiro para o lazer, porque você vai acabar tendo que gastar com lazer, senão você fica louco, ninguém vive só para trabalhar. Então, faça isso e já defina o quanto que você vai usar, que você consegue separar para pagar as dívidas que você tem. Para ir antecipando parcelas, para ir pagando os empréstimos que você já tem, que daqui a pouco estão atrasados, para pagar o rotativo do cartão de crédito se você está nessa situação. Então, faça esse planejamento e sempre puxando as dívidas para cima e as receitas para baixo para ter margem. Segundo, controle os gastos. Fez o planejamento, ganha 5 mil, está gastando 6? Acontece. Vai cortar da onde? Corta de algum lugar. Reduz os seus gastos, porque não adianta, a matemática é maravilhosa e traiçoeira. Traiçoeira não, na verdade ela é maravilhosa e maldosa ao mesmo tempo. Nada traiçoeira porque ela é totalmente óbvia e totalmente transparente. Se ganha 5, gasta 6, vai só se endividar mais. Evite compras parceladas. Essa parte aqui das compras parceladas tem um conhecimento popular que eu discordo em alguns pontos. Que é o quê? Evite compras parceladas que você perca o controle, certo? Você já fez o planejamento, já tem o controle de gastos, então evite as contas parceladas que você perca o controle. Por quê? Por uma questão de valor futuro do dinheiro. Se você vai comprar uma coisa de R$1.000 e ela custa à vista R$1.000 ou 10 vezes de R$100, normalmente vale a pena você ter os 10 vezes de R$100. Por quê? Porque lá na frente, se você investir os outros 900, ele vai render alguma coisa a mais do que você está pagando agora no à vista. Você fica com mais liquidez de caixa, porque você fica com esses R$900 para usar para outra coisa. E não tem a vantagem do à vista. Então, pague à vista, aproveitando os descontos, que é uma dica muito importante também. Normalmente, pagando à vista e pagando em dinheiro, você tem desconto. Então, usufrua disso. Puxe bastante por isso, porque assim como você precisa de dinheiro, as empresas que estão vendendo para você também precisam de dinheiro para gerar o caixa, pela mesma questão do valor futuro do dinheiro. Quanto mais caixa, mais feliz está o negócio. Então, aproveite isso a seu favor, sempre busque os descontos à vista. Se não, parcelado, evite o parcelado para não perder o controle. Mas se você tiver como controlar, o parcelado pode ser um bom negócio também, mas aí você tem que levar em conta que daí lá no planejamento financeiro, se você fez esse parcelamento de 100, de 10 vezes 100, você tem que colocar no seu planejamento que você já morreu com R$100 por mês até acabar aquele parcelamento, certo? Evite recorrer a empréstimos. Não vá para o empréstimo por aquilo que eu expliquei no começo. Você não vai conseguir rentabilizar o seu dinheiro mais do que você vai pagar por empréstimo, então você vai estar comprando dinheiro. Você, além de ter que devolver o dinheiro que você pegou, você ainda paga os juros. Então você só vai aumentar o buraco que você tiver. O empréstimo pode te ajudar num momento, ser paliativo,
mas normalmente ele vai te colocar mais ainda no buraco no médio prazo. Não é nem no longo prazo, é no médio prazo. Renegocie dívidas, isso aqui é muito importante. Por quê? De novo, valor futuro do dinheiro. Todo o dinheiro que você recebe hoje vale menos amanhã. Por inflação, por taxa livre de risco, que a gente já explicou aqui nos 60 minutos com o Adair. Taxa livre de risco é o quê? Sem risco, investindo no tesouro direto, que é o título do governo, e o governo, por todas as mazelas que todos os governos do Brasil têm, se o Brasil quebrar, é porque todos os bancos quebraram, todos os negócios quebraram, então a gente está na bancarrota geral, não tem para onde correr. Então o título mais tranquilo é o título do governo, e se ele está pagando 11% ao ano, que é o que está pagando com a Selic atual, então daqui meio ano, fazendo uma conta de padeiro aqui, você vai receber pelo menos 5% desse dinheiro. Então se você está puxando uma dívida lá da frente, lá de 6 meses para frente, e puxando para agora, então o seu dinheiro agora está valendo mais do que o dinheiro lá na frente, e por conta disso você pode renegociar as dívidas. Eu tenho 12 parcelas para pagar, mas entrou um dinheiro a mais agora. Eu quero pagar essas 12 parcelas agora para me livrar. Quanto desconto você me dá? É o mesmo princípio dos descontos para pagar à vista. Busque renda extra. Tem muito jeito de ter renda extra hoje. Não é fácil, não é legal, não é divertido, mas tem. Tem aquelas que você vê várias vezes, que são, por exemplo, faça brigadeiros para vender, faça algum serviço diferente, algum serviço para alguém, pegue o que você faz bem e faça para alguém. Se você, por exemplo, é um estudante, tem muito serviço de copydesk, que são empresas que precisam criar conteúdo em texto, mas criar conteúdo em texto leva muito tempo. Então, às vezes, não tem mão de obra, não tem gente suficiente para transformar ideias e conceitos e conteúdos em texto. Então, contratam copydesks. O Érico Rocha, por exemplo, ele tem a fórmula do lançamento, ele já falou algumas vezes. Ele não escreveu a fórmula do lançamento. Primeiro que a ideia nem é dele, né? A ideia é de um americano, aí ele pegou e traduziu para o Brasil, mas eu não estou nem falando disso, eu estou falando do livro dele mesmo, que é de autoria dele. Ele não escreveu. O que ele fez? Ele contratou pessoas para escrever. Então ele dava as palestras, ele dava as aulas, ele dava os cursos dele, essas pessoas olhavam e escreviam e ganhavam dinheiro por isso. Isso é um jeito de ganhar dinheiro. Outro jeito de ganhar dinheiro é pela rede social. Por exemplo, se você tem uma comunidade interessante da rede social, você pode se associar à Amazon, aí você faz propaganda de produtos e recebe comissão por venda. Então tem várias maneiras de você fazer renda extra, principalmente pela internet. Você pesquisa, você vai encontrar. O próprio Rodrigo Colombo, que é nosso parceiro de 60 minutos, ele tem um vídeo sobre isso muito interessante. Mais uma coisa para o José Vitor colocar aqui embaixo, o vídeo do Rodrigo Colombo, dando uma dica sobre renda extra. E muito importante, limpe o seu nome. Se você chegou no ponto em que você está no Serasa, que você está no SPC, limpe o seu nome. Por quê? Porque tudo que eu falei antes é facilitado se você está com o nome limpo. Se você está com o nome sujo, digamos assim, se você está na lista de devedores duvidosos, é difícil de negociar uma dívida. Daqui a pouco você tem uma dívida de 24 parcelas, mas consegue um desconto para pagar em 6 parcelas. Mas você já está no Serasa, você já é um devedor duvidoso. Então é difícil que aceitem, porque quem é que me garante que vai me pagar nessas 6 vezes? É difícil de acreditar, porque já não estava pagando antes. Então limpe o seu nome. Tem advogados que fazem isso muito bem, muitas vezes os contadores conseguem fazer isso. O Serasa abre muitos feirões, eu não tenho certeza se tem algum feirão aberto agora de limpa-nome, mas eles abrem muitos feirões, alguns por ano, e isso é muito importante. Então essas são algumas dicas, eu achei importante, eu achei um gancho legal que eu vi da Daniele Lopes respondendo essa pessoa, que a Dani fala sobre investimento, mas ela não teve nenhum pudor em dizer, não investe agora que você está endividado e resolve isso primeiro. Então essa é a dica de hoje. Acompanhe o nosso conteúdo sobre investimento, aprenda sobre investimento, continue buscando cada vez mais conhecimento sobre isso, leia sobre isso e tal, mas se você estiver endividado, calma. Primeiro, sai dessa ponta que perde dinheiro com juros. Quando você resolver essa questão, vai ser muito bem-vindo na outra ponta, que ganha dinheiro com juros, que ganha dinheiro com proventos, que ganha dinheiro com ganho de capital por ações, por fundos imobiliários e por quaisquer outros tipos de investimento que a gente apresenta aqui nos 60 minutos. Essa é a dica de hoje. Curta esse vídeo,
passe esse vídeo para o seu amigo endividado, aquele velhaco que está devendo até para você mesmo. Então, curta o vídeo, espalhe para a família, espalhe para os amigos, espalhe no grupo da empresa, se inscreva no canal, que a gente está produzindo cada vez mais material para esse canal aqui dos 60 Minutos, que está cada vez melhor. Espero você na próxima. Até mais.